Leitura do livro Um Dia Vamos Rir Disso Tudo, Maria Alice Barroso. Voltar ao passado? Todos voltamos, seja desta ou daquela maneira. Escolher a exata fase que se quer recordar, com minúcias de médio vidente, é que me parece coisa mais complicada. Enfim, mesmo antes de entrar nos 40, já estamos suspirando à vista de um retrato amarelado, em que rimos das roupas fora de moda e suspiramos com saudades do rosto sem rugas, a carne rija, sem celulite. Quando lancei meu segundo livro de reportagens, declarei numa entrevista: fumo porque escrever não me basta como vício. A frase parece que agradou ao secretário do jornal. Ela foi título da matéria com um grande retrato meu, o cabelo longo e muito brilhante, Cleópatra de perfil, envernizada. Hoje, sou apenas uma velha que fuma, talvez a única velha que fuma em todo o município de Valença. Sem querer, escolhi uma época para relembrar. Uma década, a de 60, a de 1960. Sem querer, a luva de boxe, gorda, adiposa, o couro já começando a descascar, como um início de dermatose, começou tudo. Eu a encontrei numa das malas do porão, enquanto Humberto D. fuçava os jornais velhos que meu pai tinha juntado, colecionando meus trabalhos até bem próximo de sua morte. Se um velho tiver que começar uma história, jamais gostei de história, dirá sempre, se bem que no meu tempo fosse diferente. Bem, ele não estará mentindo, quando muito poderá estar chateando os outros. Os anos 60 eram diferentes. Nós acreditávamos mais em Deus, em compensação desacreditávamos em nós. O estranho é que o bem não estava tão caracterizadamente separado do mal, como tudo parece tender agora. E as pessoas não eram categóricas, pelo menos tão categóricas. A ciência definitivamente ainda não adquirira o tom pomposo e dogmático da religião dominante num país. Havia uma anedota que caracterizava aquilo que eu poderia chamar como espírito dos anos 60. O menino estava fazendo seu dever de casa e perguntou ao pai: quanto era 7 vezes 8? O pai respondeu: pergunte ao seu tio, que é engenheiro. O menino indagou ao tio e este disse: 7 vezes 8 são 56, mas é melhor você arredondar para 60. Arredonde, meu filho, é mais prudente. Do que possuí, sobrou-me esta casa, com quintal e algumas árvores. Gosto de chamá-la de chácara. Não cheguei a ser rica, nunca. O que me faltou foi estímulo para ter dinheiro. Se ganhava bem, vivia bem, com bons vestidos, muitos sapatos, e o que sobrava ia para os livros e os discos que eu comprava sem limites. Conta gorda no banco? Nunca. Se ganhava mal, o conforto que meus amigos ricos me proporcionavam era o bastante para mim. Amanda Herrera era romancista e muito rica, embora parecesse ter vergonha de sê-lo. Também frequentava o Grego, restaurante onde nos reuníamos praticamente toda noite para a alegria de Pilacas, o proprietário, nosso bom amigo. Desprezando seu luxuoso escritório no Palacete da Gávea, todas as manhãs a partir das 10 horas. Amada se sentava na última mesa do fundo do Grego e começava a martelar sua máquina de escrever. Quem chegasse na entrada do restaurante via o seu rosto redondo, escondido pelos grandes óculos escuros, absorta no trabalho, a garrafa de Coca-Cola do lado. Minha impressão era de que Amada julgava ser a fortuna incompatível com o talento. Porém, gostava de saber, com detalhes, os gordos salários dos escritores milionários daquela época, os autores das novelas de TV. E ficava insistindo para o outro repetir, enquanto ela ouvia com um ar sonhador, como se estivesse acariciando um belo verso de Shakespeare. Mas ele ganha tudo isso? Tudo isso só para escrever novela de TV? Quando eu via minha amiga Amada desse jeito, imaginava quanto não deveria custar-lhe não ceder à tentação
e tentar o caminho desses escritores, aliás, considerados subescritores por seus próprios colegas de literatura. Hoje, no entanto, compreendo que, ainda que a amada tentasse, ela não saberia. Havia nascido para escrever sobre as belas coisas distantes, num estilo hermético carregado de símbolos. Não sabíamos que a famosa cultura de massa estava a caminho para celebrar uma deusa, a comunicação. Mas não quero relembrar isto agora. Como era o grego, o nosso ponto de encontro de toda noite? Visto da rua, ele chamava a atenção pelos balões vermelhos, orientais, pendurados no teto e pelos ramos de verdiera que os interligava. As mesas de dentro ficavam escondidas pelo biombo de madeira, no qual fora escrito em tinta branca: sonhei esta noite que era uma mariposa. Como sei eu, agora, se sou uma pessoa que julga ter sonhado, ou se realmente sou uma mariposa que está agora sonhando que é uma pessoa. À noite, a gente se reunia nas mesinhas da calçada, enquanto Pilacas tomava o seu Campari no balcão. Quando lhe apertava a saudade de alguém, jamais conseguimos saber quem morrera na vida do grego, se uma mulher ou um amigo, ele largava o balcão e vinha beber conosco. A grande cabeça grisalha dominando o grupo, enquanto acendia um cigarro na ponta do outro. Nessas noites, só abria a boca para dizer merde, uma voz grossa carregada de tabaco. Quando me dispus a mudar para o Rio de Janeiro, queria ser aeromoça. Só a Europa, eu pensava, poderia me desembaraçar da carapaça provinciana que me envolvia. Eu tinha aprendido inglês e francês, razoavelmente com o cônego Tomás e minha cultura literária, embora desordenada, fruto dos livros que encontrara na biblioteca pública da cidade. Dava-me uma certa fama de intelectual, o que fazia com que a rapaziada me olhasse com desconfiança. A alta, pernas longas e finas, morena esfumaçada, rosto largo de Índia, todas as vezes que ia aos bailes, no aeroclube, tomava razoáveis chás de cadeira. Não é que fosse excepcionalmente feia, mas também não me achava bonita, tampouco atraente. Eu ainda me preparava para desfechar o grande voo. Uma noite, um dos rapazes mais disputados pelas moças de minha cidade bebeu muito e já no fim da festa me tirou para dançar. Falei com língua trôpega. Sabe que enchi a cara só para ter coragem de tirar você para dançar? A fama de intelectual evidentemente prejudicava a jovem que eu era. Foi Carlinhos, meu conterrâneo e colega de escola primária, quem me arranjou um emprego no jornal. Primeiro como datilógrafa, depois como repórter de setor, cobrindo o Ministério do Trabalho. Mas quem me desembaraçou no jornalismo, na vida um pouco também, foi Virgínia Fusco, uma paranaense mais alta do que eu, voz grossa, já trintona, que tratava todo o mundo, fosse ministro, general, deputado ou senador, pelo primeiro nome, mesmo que estivesse sendo apresentada ao dito cujo naquele instante. Que é que há, filhinha? Se eu sei o nome dele, por que vou dar título ou usar sobrenome do cara? A gente é batizada para essas coisas. Virgínia tinha um namorado, cuja cara rechonchuda, rosada, lhe valera o apelido de bebê. Ele tinha uma coluna no jornal, Sua Majestade o Estômago, onde comentava as especiarias dos melhores restaurantes da cidade, o que nos dava a oportunidade de comer bem e de graça. Foi com eles que aprendi que o melhor peixe era no Real, junto das barcas, que bife com batatas fritas só no Lamas, no Largo do Machado ou no Espanhol no Leblon, e que as melhores ostras a gente encontrava no Albamar, da Praça 15. Também foram eles que me levaram pela primeira vez ao grego, cuja especialidade, por mais estranho que pareça, era feijão, arroz, carne seca e abóbora. Senhorita,
uma mulatesguia mineira, era a cozinheira responsável por este prato, como também por um frango ao molho pardo que merecera as maiores louvações na coluna do bebê. Nessa época, eu morava em Botafogo, na casa de tia Zezé, solteirona aposentada da antiga prefeitura. Na falta do que fazer, quando terminava de ouvir as novelas da Rádio Nacional, ela ficava vigiando no relógio da sala a hora em que eu voltava para casa. Sua mãe me recomendou muito que eu cuidasse de você, Maria, ela resmungava, ajeitando um inseparável chale sobre os ombros, como se o não cumprimento da incumbência pudesse afetar sua própria e já sólida reputação. Assim estou cumprindo o meu dever. Porém, o que me levou a sair de lá não foi essa vigilância, mas o fato de tia Zezé possuir uma estranha intuição que a levava a ocupar o único banheiro da casa, justamente quando eu estava necessitando daquele aposento. Abri a mala de plástico porque desejava mostrar para minha prima Lazinha uma entrevista que eu tinha feito com Lily Krauss, pianista húngara que tocava divinamente Mozart e que dera uma série de concertos no Teatro Municipal. Eu e a Madeira tínhamos comprado assinatura para todas as récitas e depois de insistir muito com o Costa, o secretário do jornal, ele concedera na entrevista. Mas veja lá, hein? Ele me recomendou. Não quero palavrório difícil sobre música clássica. Escreva como se estivesse falando sobre um desfile de escolas de samba.